Opa, antes de começar o programa, peço desculpas pela intromissão. Eu sou o Lucas Lobo, acadêmico de jornalismo, e aqui ao meu lado não, aqui na minha frente está a Ana Bonini. Muito boa noite, me chamo Moana. E antes de começar o Central da Resenha, a gente tem novidades especiais para os próximos que estão para vir em 2025. Você que fuçou as redes sociais da FAG, você quer fazer jornalismo, fuçou e descobriu que tem o Central da Resenha como uma opção para você, acadêmico e calouro, e está aqui assistindo esse programa nesse momento, o Central da Resenha, ele, em relação ao primeiro semestre de 2024, teve algumas mudanças para o segundo semestre que demoraram um pouquinho para ser aplicadas e a gente ainda não conseguiu mostrar tudo. Então eu e a Ana viemos aqui falar um pouquinho dessas mudanças para vocês. O Central da Resenha ele começa o primeiro semestre sendo só sobre futebol, e aí a gente prefere falar sobre outros esportes também. E bom, para 2025 agora a gente tem outros esportes para agregar ao nosso calendário, como esportes americanos, basquete, futebol americano. O automobilismo, que entra aí para a gente falar um pouquinho sobre as categorias internacionais e também do que ocorre aqui no nosso Autódromo Internacional Zilmar Belks, em Cascavel, com muitas etapas durante o ano e também vão poder acompanhar aí pelo Instagram do Central da Resenha. Um Instagram talvez agora mais movimentadinho, com outros conteúdos, e o Central não só mais aquele Central de mesa cheia, com as pessoas conversando, mas também podendo trazer convidados e com especulações ao vivo. Então, seria a possibilidade de colocar um computador ali e ter uma interação ao vivo também com você que nos acompanha pelo chat, você que coloca o seu pai, a sua mãe, a sua avó, as pessoas que você tem da sua família, tem dos seus amigos, do seu convívio, para acompanhar você aqui palpitando e mentindo um pouquinho, né? Essa pessoa vai poder interagir com a gente também no Central. Essa é uma das propostas que temos para o Central do ano que vem e será aplicado já no primeiro semestre com outros esportes, com esportes locais também, com eventos locais e com coisas mais diversas do que a repetição do futebol. Para você que gosta de esporte, mas não é só do futebol, correto? Exatamente. Então fique ligado porque vem muita novidade aí em 2025 e também muitos convidados especiais com conteúdo bem recheado. Então agora fica aí com o Central da Resenha. Que coisa incrível, senhoras e senhores! Uma última volta impressionante! Olá, você ligado nas redes da FAG, está começando mais um Central da Resenha, o último do ano, provavelmente. Estou aqui acompanhado de outras 3 pessoas da minha sala, os calouros do ano de 2024, do jornalismo, FAG. Dominamos a mesa finalmente, só estamos nós do primeiro ano, do segundo ano, do segundo período do primeiro ano. Aqui ao meu lado temos a Heloíse. Olá, gente. Boa noite a todos que vão assistir esse podcast. Ali temos a Letícia, Oi, boa noite. já veterana do Central da Resenha, já participou mais uma ou duas? É a segunda vez. Segunda? A Elo é a segunda É a também. segunda vez. E a Carol, estreando? Também é a segunda vez. Segunda Boa vez. noite. Perfeito. Então, hoje temos alguns assuntos do futebol brasileiro, dos times brasileiros para falar, principalmente. Super Mundial, também com o envolvimento deles. Mas vamos começar falando do principal campeonato de pontos corridos do campeonato do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, que está chegando na sua última rodada agora, domingo, depois de amanhã. Hoje é sexta, estamos gravando. Pode jogar aí, a técnica jogar aí pra gente. A gente tem ali primeiro o questionamento de quem vai ganhar, mas eu acho que é interessante a gente começar antes de falar dos 2 principais times da competição nessa temporada, falar de 2 times 3 talvez, que não competiram à altura, mas que existiram e 2 deles existiram tardiamente, talvez por isso não competiram. Corinthians, Internacional e Flamengo, que não disputam nada nessa última rodada, mas que fizeram campeonatos dignos. O Corinthians, uma coisa talvez não antes vista, o que ele fez de
assim, há um mês atrás, estamos em dezembro, no começo de novembro, o Corinthians estava rebaixando. O Corinthians estava brigando no Z4. E hoje engatou uma sequência de 8 vitórias, correto? 8 vitórias. 8 vitórias Sim. sob o comando de Ramon Menezes, mas principalmente sob o comando de Memphis Depay. E eu quero que você comente pra gente o que é essa sequência. Eu acho que a sequência do Corinthians tem muito a ver com o elenco estar... Acho que meio que é um elenco que está muito firmado. Claro, tem muito a melhorar ainda, mas eu acho que é um elenco que está junto com a torcida. Eu acho que esse milagre, digamos, que acho que é um milagre, para todo corintiano é um milagre, para quem estava lutando para ser rebaixado, não cair para a Série B, eu acho que o Memphis, ele chegou para completar o elenco. O Memphis, eu acho, é um jogador muito bom. O último jogo agora ele fez mais um com um gol do Yuri Alberto. Então, eu acho que o Memphis ele chegou para completar o elenco e ele se deu muito bem, ele já está se sentindo em casa. Eu acho que ele firmou bastante. E, para mim, eu acho que o Corinthians de agora, o elenco, eu acho que ele está muito conectado com a torcida. Então, é um elenco inspirado e que, se Deus quiser, na temporada do ano que vem, a gente vai vir forte, se Deus quiser. O Yuri que renasceu, né? O Yuri que até meio do ano era uma piada do futebol brasileiro, ele mostra que, de fato, é um jogador de alta categoria do futebol brasileiro, talvez. Tenha que se provar em algum outro momento, mas aqui em solo brasileiro ele é um jogador de alta categoria. Você acha que ele cresce ao lado do Memphis ou ele cresce pelo desenvolvimento do time mesmo? Eu acho que o Yuri, no começo do ano, ele estava muito cabisbaixo por conta da temporada dele não ter começado muito boa. Hoje em dia, agora ele está concorrendo como artilheiro do Brasileirão. Então, eu acho que, juntando com o Memphis, eu acho que tá dando uma dupla muito boa, agora também com o Garro em si. Eu acho que o trio ali, eu chamo de trio parada dura, que agora o trio juntou, deu uma conexão muito boa entre os três. Eu acho que no comecinho agora já estão começando a mostrar um resultado. Ano que vem, eu acho que a gente vai conseguir ver mais, tanto do Yuri, tanto do Memphis e tanto do Garro. Então, eu acho que o Yuri, ele renasceu, digamos assim, que agora ele está com uma confiança a mais, ele está mais confiante em jogar, ele está demonstrando isso nas partidas em si, que ele está pontuando, e agora está concorrendo também como artilheiro do Brasileirão. E eu acho importante que tu tenha dito que a expectativa sua enquanto corintiana a respeito da temporada que vem, em relação ao que começa tardiamente nessa temporada e é uma pretensão do que pode vir a ser o Corinthians no ano que vem. Você acha que talvez, mesmo... É complexo, assim, mas embora exista uma boa sequência, exista um Corinthians diferente do que ele foi em determinado momento, esse boom, essa explosão do Corinthians, que é importante, ele não deixa uma impressão de que talvez o que foi antes de chegar a esse momento foi leviano para o que foi para o que foi agora no final, e principalmente por permitir que o Ramon Menezes, o treinador, ele tivesse seu contrato renovado para 2025, antes da sequência positiva do Corinthians, ele estava com o cargo balançado, ele ia cair se ele perdesse mais um jogo, se ele perdesse mais um ou outro, ele ia ser demitido, e agora a gente sabe que opinião no futebol tem prazo de validade curtíssimo, e ele volta a ser... ele não volta a ser, ele se consolida como a opção mais viável para o Corinthians. Mas a gente, vendo o trabalho que ele fez no Vasco da Gama e vendo o que ele fez no Corinthians em determinado momento, você não acha que uma falsa impressão de que está tudo bem? Eu acho que agora em si, por exemplo, o futebol ele é meio previsível, no caso, é meio que para a lua em si. O Ramon, ele agora no finalzinho, eu acho que depois que ele saiu do Vasco, entrou no Corinthians, teve aquele momento onde a gente, por exemplo, foi desclassificado tanto da Copa do Brasil, que foi uma desclassificação dolorida, também pela Sul-Americana, eu acho que balançou sim o cargo do Ramon. Eu acho que a cobrança veio tanto no Ramon quanto no elenco. Eu acho que talvez seja uma falsa... Não acho que seja uma falsa impressão de que está tudo bem. Eu acho que o elenco está se firmando. O Corinthians tem esse dom de, no finalzinho ali, quando todo mundo está cabisbaixo, vai perder, vai ir para a Série B, o Corinthians demonstra a força que tem. Então, eu acho que o Ramon está bastante conectado, tanto com o elenco, e agora eu acho que o Ramon, o cargo dele, para ano que vem, acho que não vai ser mandado embora, está
firmeza e é isso. E outro time que começou a se consolidar muito depois no futebol, no Campeonato Brasileiro, é o Internacional. E aí eu vou puxar pra Letícia, que a gente não tem muito o que falar a respeito do Grêmio aqui na mesa, que bom, conseguiu. Eu realmente em nenhum momento acreditei que o Grêmio fosse cair. Eu acho que o sentimento do torcedor era diferente. Eu, enquanto não torcedor, olhando de fora ali, eu realmente não acreditava que o Grêmio fosse cair, porque eu acredito na relação do Renato com o Grêmio. Eu não acho que cairia na mão dele. Mas você vê o Inter, que em algum momento esteve próximo do Grêmio, ou até atrás do Grêmio ali na tabela, terminando o campeonato como o melhor time do segundo turno, terceiro colocado, muito possivelmente, vai terminar como terceiro colocado. E se repetisse essa atuação, ou se conseguisse fazer essa atuação desde o começo do campeonato, estaria brigando ali com Palmeiras e Botafogo. Você acha que isso falta? O que falta pro Grêmio em relação ao Inter e o que foi esse ano do Inter? Que se repete muitas vezes isso com o Inter. Bom, como você falou, o Grêmio antes estava na frente do Inter, então foi uma baita diferença nos jogos. E a gente ficou com muito medo. A gente, torcedor que já passou o ano passado, já caiu, a gente ficou com esse receio. Mas a gente acreditou muito no Grêmio também, no elenco, assim, que tem muito que melhorar, tem muito que o Renato melhorar, colocar os jogadores ideais, trocar na hora certa. Eu acho que falta muito essa dinâmica de colocar na hora que precisa. E colocar o jogador que, na hora que for necessário, exatamente isso. E a gente ficou com esse medo, mas a gente está em busca desse novo desafio, que é ainda a gente não chegar na zona, a gente não está na zona por enquanto. E acredito que a gente vai conseguir ser firme ainda no campeonato, o restante do campeonato. E aí, em relação ao Inter, o gosto que fica é o de que talvez o Grêmio pudesse repetir o que foi feito. Porque vocês passaram, os times gaúchos passaram pela mesma situação trágica no ano. E o Inter conseguiu se reconstruir dentro de campo a partir do Roger Machado e a partir nem de reformulações no elenco, mas de fato de acreditar no que estava acontecendo e qual é a diferença para o Grêmio, por que o Grêmio não pôde? Eu acho que, como você falou, a reconstrução do Inter foi melhor, dá pra ver, na classificação da tabela, foi melhor nesse quesito dentro de campo, então, mérito pro Inter nesse quesito. E eu acho que faltou muito do Grêmio, então, faltou muito dentro de campo, fora de campo, tanto da equipe, da comissão, da organização em si, faltou muito do trabalho do Grêmio. Senti muita falta dos jogadores ter vontade de jogar dentro de campo. Basicamente é isso. Então, realmente, o Inter conseguiu dar uma alavancada boa assim, dentro de campo, conseguiu alcançar bons resultados. O Grêmio vem muito de empate, vem muito de ficar em cima do muro, vem muito de lua. Um dia joga bem, outro dia... Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo muito daí baixo. é aquele equilíbrio, assim, que acaba pesando no final da classificação, acaba pesando nisso. O Inter chegou a uma surpreendente sequência de 14 jogos de invencibilidade, acho que 14 jogos de vitória, inclusive, sob o comando do Roger Machado, que veio do Juventude, em algum momento talvez até desacreditado, mas frente a talvez um desgosto que a torcida tinha com o Dê, ele talvez estava num ambiente um pouco mais, que colaborava um pouquinho mais com ele, diferente do Renato, que já é cascudo dentro do Grêmio e talvez não siga para a temporada que vem. Você preferiria que ele ficasse ou você acha que o Grêmio deveria ir ao mercado? Eu acho que depois dessa temporada é dolorido falar isso, pelo menos minha opinião o Renato poderia vir outra pessoa no lugar dele, melhorar, vir uma pessoa do mercado e trocar, porque eu acho que Renato não está mais consolidando tanto com o Grêmio, então minha opinião é essa, eu acho que deveria sim trocar. Perfeito, e aí o terceiro time que não briga por nada na última rodada, mas que como sempre faz um grande ano, venceu a Copa do Brasil, sob o comando de Felipe Luiz, ídolo, mas que não tem muita rodagem ainda, que foi essa temporada do Flamengo, e você concorda com ter o Felipe Luiz no comando neste momento, Carol? Eu concordo. Eu acho que ele veio crescendo no Flamengo gradativamente. Ele começou com o Sub-17, foi pro Sub-20, ganhou o Mundial no Sub-20 e assumiu o lugar do Tite. Eu acho que ele está fazendo um belo trabalho. Creio que se fosse desde o começo a gente estaria disputando pelo título. A gente vem com algumas vitórias na bagagem. Você ficou contente com a vitória do Flamengo sobre o Criciúma, o que ajudou o Fluminense na tabela, o rival Fluminense? Queria, assim, que entregasse, porque é um rival direto do Fluminense, claro. né? Ali não ia dar jeito. O Flamengo ganhou de muito grande o
placar. Mas assim, voltando pro Felipe Luiz, algo que eu percebo que existe no Flamengo desde 2019, né, o pós-2019, né, o pós-Jorge Jesus, é que existe um fantasma muito forte do Jorge Jesus dentro do imaginário do flamenguista e, por consequência, na pressão que eles fazem contra a diretoria, pelos técnicos e pelos resultados, mas que é um pouco contrário a algum dos resultados entregues pelos técnicos. Eu digo... tudo bem que pelo elenco que o Flamengo tem e pela capacidade que o Flamengo deveria entregar, alguns técnicos não se colocaram à altura, mas a gente, pós Jorge Jesus, o Flamengo teve 9 treinadores, se eu não me engano, Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli, Dorival... Renato, Tite. Rogério, Tite, eu acho que eu não esqueci de ninguém, é muita gente. O que acontece com o Flamengo é que mesmo entregando resultado, a torcida espera ver o que foi o Flamengo do Jorge Jesus, que foi o time mais dominante talvez da história do futebol brasileiro em um ano só, claro, na história dos pontos corridos, na história recente, né, teve os Santos de Pelé, teve Garrincha, teve muita coisa, mas... do histórico recente, é o time mais dominante do futebol brasileiro. E o flamenguista espera ver em outros treinadores, com outras características, com outros jogadores, o que foi aquele Flamengo. Essa sombra não assusta o Felipe Luiz pela pouca bagagem, porque eu acho que em algum momento o Felipe Luiz vai balançar, o Felipe Luiz não vai entregar, porque o flamenguista espera o que foi o Jorge Jesus e o Felipe Luiz não vai ser, porque ele não é. E em algum momento isso balança para ele não vai ter uma dificuldade de se manter no cargo pela pouca bagagem, pela pouca experiência? Pela bagagem no Flamengo, creio que ele não vai balançar, mas não vai chegar a sair do Flamengo. A gente vive muito 2019, a gente lembra demais. Talvez esse seja um pouco do nosso problema, lembrar da trajetória de 2019 do Jorge Jesus. Tanto que toda vez, traz o Jorge Jesus de volta. Mas a gente tem que saber também que é tempos e tempos. A gente passa por tempos. Tem tempos que a gente ganha, tem tempos que não. Esse ano a gente conseguiu a Copa do Brasil em cima do Galo. Mas, assim, vamos indo, vamos caminhando. Creio que se o Felipe Luiz estivesse na Libertadores, a gente poderia ter disputado a final, ou não, né? A gente não vai saber, né? Não tem... No IC não existe, né? Mas teria enfrentado o Botafogo na semifinal, muito provavelmente, porque aquele Peñarol do Aguirre... Não gosto de falar esse nome, ele ajudou a gente a rebaixar o Santos ano passado. Enfim, então, falando de Botafogo... A disputa principal, sempre tem essa, a disputa pelo título, ela é tida como uma disputa principal, eu acho que a do Z4 é tão interessante quanto, mas Botafogo está a 3 pontos do Palmeiras neste momento, temos aqui na tela, o Palmeiras enfrenta com seus 73 pontos, em segundo lugar, o Fluminense em casa, lá em Allianz Parque, e o Botafogo no Engenhão enfrenta o São Paulo. Temos então uma dicotomia. Um São Paulo que é rival do Palmeiras, muito provavelmente, ou o que a torcida espera, é que ele entregue, mas a gente também entende que existe um profissionalismo ali, existe um treinador que talvez não vai querer... O Zubeldia o Zubeldia é argentino, acho que ele realmente não se importa com a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, então talvez na cabeça dele não seja interessante entregar. E temos do outro lado um Fluminense rival do Botafogo, só que lutando pela própria vida, lutando pela sobrevivência, né? Então não tá muito em posição de escolher o que vai fazer com um rival. O que a gente tem de interessante, o que a gente tem de mais a se esperar nesse final de semana? Eu acho, assim, o Botafogo, ele agora tá com... O elenco do Botafogo em si tá com uma... Eu acho, na minha opinião... O elenco tá com uma moralzinha depois das Libertadores, mas o Palmeiras, é duro de falar isso, mas o Palmeiras ele é imprevisível. O elenco do Palmeiras é um elenco que já vem de muito tempo, que já é um elenco formado, que o técnico em si já tem o conforto em si. Com a equipe. A equipe em si já está muito solidada. Então, o Botafogo, por mais que tenha vindo agora sido campeão da Libertadores, o Palmeiras é imprevisível. Palmeiras, a gente... É muito de lua, como a gente fala, o Palmeiras. É muito equilibrado, assim. O Botafogo... Eu acho que o Botafogo leva. Mas, como eu disse, o Palmeiras está ali. A gente não pode falar muito sobre ele. Um São Paulo que começou o trabalho do Zubeldia pós-Carpini, o Carpini colocando o São Paulo na zona de rebaixamento no começo do campeonato. Vem o Zubeldia e faz uma sequência muito consolidada, se mostra
Mostra capaz em relação ao elenco, mas que de um tempo pra cá ele não mostra muito resultado, incomoda a torcida. E aí esse é um pouco do questionamento que eu tenho em relação ao entregar, porque o São Paulo pode entregar e ferrar o Palmeiras. Um empate dá o título ao Botafogo, então o São Paulo não precisa nem se esforçar muito. Embora, mesmo que o São Paulo não queira entregar, eu acho o Botafogo mais time, principalmente dentro de casa, principalmente com a moral, mas a gente também tem que entender que eles chegam cansados e na semana que vem o Botafogo joga o Intercontinental contra o Real Madrid. Então talvez esse não seja o jogo que eles prezam, ao mesmo tempo que em relação ao que foi o ano passado, né? O que faltou pro Palmeiras? Não dá pra dizer que faltou, pois eles estão em segundo disputando a última rodada. Mas o Palmeiras é sempre um páreo muito forte. O que falta pro Palmeiras? Qual é a trajetória? Qual é a pedra no caminho do Palmeiras na trajetória que faz ele chegar nesse momento atrás do Botafogo? Ou qual é a grande glória do Botafogo nesse momento? Eu acho que o Botafogo também, depois de ter ganhado o campeonato, acho que ele cresceu muito. Então, acho que esse título mexeu muito com a equipe. Então, meio que, como é que eu posso dizer? Cresceu, literalmente cresceu. Então, acho que nesse quesito tá um pouco acima do Palmeiras. Eu acho que o Botafogo também vai ganhar nesse quesito depois desses últimos jogos. Também tá muito alto nível do Botafogo. Não que o do Palmeiras não esteja, mas é como eu falei. O Palmeiras é literalmente de lua. Um jogo que tá muito bom, outro jogo perde por coisas mínimas, o retrospecto desafios. O retrospecto do Palmeiras contra os times do G6 desde o ano passado é pífio, assim. Ele pontua muito contra os times lá embaixo e pontua muito pouco contra os times lá em cima. Inclusive, perdeu 2 vezes pro Botafogo e na rodada 36, agora recente, né? Acho que o que faltou pro Palmeiras foi essa constância no confronto direto. O cargo do Abel não está em jogo. Mas não existe uma balançada já para dessa vez o Palmeiras não foi o que foi nos últimos 3, 4 anos com o Abel. Creio que ali entre Palmeiras e Botafogo, o divisor de água foi o confronto direto. Foi ali que eu acho que decidiram o campeão. E eu acho que o Botafogo leva muito, porque pelo empate ele já leva. E o Fluminense está lutando para não cair. Se perder e os outros times ganharem, ele cai. Então ele vai jogar com muita raça, mesmo que seja na casa do Palmeiras. Mas eu acho que o Botafogo vai levar essa. E aí em casa ainda o Botafogo, bem com moral da Libertadores, não tem. E pelo que aconteceu ano passado, do Palmeiras e Botafogo, eles devem estar com essa raiva ainda de querer ganhar esse brasileiro. Eu acho que eles vão levar, mesmo que seja pelo empate, eles já levam. E será que a raça do Fluminense vai bastar? Pelo fato de que o Palmeiras é o segundo lugar. Ele é o segundo, em tese, é o segundo melhor time do campeonato. O Fluminense, nesse momento, ocupa a 15ª colocação. 16ª colocação, se eu não me engano. Enfim, ele tá na beira do rebaixamento. O Fluminense pode fazer a força que for. Vocês acreditam que ele pontue contra o Palmeiras? Pode ser que venha um empate, mas vai ser jogão. Os dois jogos. O jogo do Palmeiras vai ser um jogão muito incrível, porque é o Palmeiras lutando para ser campeão e o Fluminense lutando para não cair. E então, este gancho do rebaixamento, a gente pede para puxar aqui a tabela, o slide da tabela dos times que estão no Z4. É o próximo do próximo, se eu não me engano. Mais um. Esse aí. A tabelinha ali, já com os times que estão ali em quais colocações e o cenário específico que precisa para cada um cair. Tem outros cenários, tem 27 cenários possíveis e somente em 2 o Atlético Mineiro rebaixa. Isso me dá umas memórias de guerra, né? Dos 50 cenários que existiam para o Santos rebaixar no ano passado, 3 ele caía e aconteceu. O Galo tá nessa mesma berlinda que o Santos vive hoje, embora antes era só entre 3 times, agora entre 4. O Flamengo matou o Criciúma, não permitiu que ele chegasse nessa última rodada com a sua possibilidade. E seria interessante porque seria um confronto direto contra o Bragantino, tal qual existe o confronto direto agora Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Um fato interessante é que qualquer um dos times desses 4 que vencer a sua partida escapa do rebaixamento. Se o Bragantino ganhar, ele escapa. Se o Atlético ganhar, qualquer um dos Atléticos, o time que vencer, ele escapa do rebaixamento e, por consequência, ele atrapalha o outro. Mas qualquer um que vencer, ele tá livre do rebaixamento, porque mesmo que todos os times... Não tem como todos os times vencer, pois tem o confronto direto entre os Atléticos. Então, se o Atlético Paranaense vencer Fluminense e Bragantino, quem cai é o Atlético Mineiro. Ali tá o empate, mas a vitória do Fluminense também rebaixa o Atlético Mineiro, o que é este Atlético Mineiro ocupando esse espaço? Eu quero perguntar pra Carol, que viveu uma final contra eles nesse ano, o que é o Atlético Mineiro vivendo esse espaço, esse cenário possível de resultados possíveis. Porque, assim,
a gente até... existe uma matemática possível em alguns momentos de que, se o Atlético Goianiense ganhar de 30-0, o Atlético Mineiro rebaixa. Mas a gente tá falando de possibilidade, de resultado simples. 1-0 de cada time aí rebaixa o Atlético Mineiro. O que é o Atlético Mineiro ocupar esse espaço? O que levou o Atlético Mineiro a chegar ali? O Atlético Mineiro, eu acho que ele escolheu muito um lado e pouco o outro. Ele quis ligar muito para as finais, não deu resultado em nenhuma final que jogou e deixou o Brasileirão de lado. E na hora que viu, tá quase caindo. Espero eu que o Atlético caia. Pode ser que o Bragantino ganhe do Criciúma, porque o Criciúma não tem muito o que jogar. O Criciúma vai, inclusive, com jogadores da base pra partida. Então... E o Atlético é na casa do Furacão, é ali na Baixada. É em Minas o jogo. Acho que O Atlético Paranaense joga fora em Minas, o Fluminense joga fora e o Bragantino joga em casa. É em Minas o jogo contra o Atlético Paranaense, o Fluminense joga em São Paulo e o Bragantino joga em São Paulo contra o Mas Criciúma. eu creio muito que eu acho que o Atlético, o Furacão leva. O Atlético Paranaense, no momento em que a água bateu ali, eles fizeram uma contratação de um treinador, o Lúcio Gonzalez, que tinha 10 jogos como profissional, até ser contratado novamente pelo Atlético Paranaense, e desses 10 jogos ele tinha somente uma vitória. Essa vitória, inclusive, foi contra o Santos. Fica aí a informação inútil. É uma contratação meio assustadora do porquê o Lúcio Gonzalez, mas aí eles fizeram um pacto. Eles fizeram a sua ação para chamar a torcida e... Ao invés de fazer aquela tradicional de chamar a torcida pelo apelo, né? Por precisamos de vocês, venham apoiar os jogadores. Eles jogaram um fogo realmente na torcida. Eles jogaram a torcida contra a parede, assim, ok, erramos, mas vocês vão continuar vindo aqui e a gente vai meter o louco. Foi isso que o Atlético Paranaense decidiu e, pelo jeito, eu não vou dizer que deu certo, mas porque eles estão ali ainda, mas eles estão ali... Mas tá no caminho, vamos dizer. E eles estão ali ainda pelo que foi antes disso, Isso. porque depois disso eles obtiveram bons resultados. A derrota pro Bragantino foi surpreendente, foi só pra botar fogo nessa última rodada mesmo. Foi acertada a decisão do Atlético Paranaense enquanto marketing e resultado? Em resultado, vamos dizer que a gente fala, tá no caminho ainda. Então, basicamente é isso. Pode rebaixar ainda. Pode rebaixar e não pode. E pode Tá muito no bem erro. rebaixar, né? Assim. Porque se o Fluminense perde o jogo e o Galo vence e o Bragantino vence, quem rebaixa, mesmo assim, mesmo com o Fluminense perdendo, é o Atlético Paranaense. Então, Sim. são resultados muito possíveis pelo Atlético Mineiro jogar em casa e por ser um elenco melhor. O Atlético Mineiro se colocou nessa situação, mas... Everson, Hulk e todos esses jogadores que fizeram o Atlético Mineiro chegar nas finais recentes são muito mais capacitados do que os jogadores do Atlético Paranaense que Né? fizeram colocar ele nessa situação, né? O Galo vem de uma dor também muito grande, né? Com 10 jogadores na final da Libertadores, perder pro Botafogo. Eu acho que essas duas finais que ele perdeu pode pesar um pouco no psicológico dos jogadores. Ou não, sei. talvez ele pode vir com mais raça e querer derrubar o Atlético. O Atlético Mineiro ele ainda Vem existe com garra. numa situação confortável, porque ele precisa só empatar em casa e isso não é muito difícil. Ele não tá numa situação muito complicada, são resultados possíveis, mas ainda é o menos possível de ser rebaixado. Ainda sobre a ação do Atlético Paranaense, o que eu acredito que possa ser mais criticável nisso, e que, ou não mais criticável, mas é quase contraditório, que eles constroem uma imagem de um clube elitizado recentemente, pelo que é o Petralha como presidente ali, nesse século, beleza, modernizou o Atlético Paranaense, fez o Atlético Paranaense alcançar lugares que ele não alcançou, mas elitizou muito uma equipe que, dentro do cenário curitibano, era uma equipe mais do povo e tinha um estádio mesmo, estádio, claro, a arenização ele é um processo que acontece com todos os times hoje, todos os times constroem arenas, não constroem mais estádios, mas a ação do Atlético Paranaense se volta para criticar a arena, que foi uma decisão deles e uma decisão moderna, uma decisão elitizada, e pede para que se esqueça a arena e ligue o modo caldeirão. O que aconteceu é que o Atlético Paranaense, a torcida abraçou e realmente faz festa, e faz uma festa como se fosse um caldeirão, como se fosse um estádio à moda antiga. Não é contraditório pro que é o Atlético Paranaense, ele
entender que as decisões de elitizar o time levaram ele a essa posição que ele se encontrava de zona de rebaixamento, de distanciamento da sua torcida, mas se colocar agora em relação à torcida e pedir um apelo para a torcida ser torcida e não ser uma plateia, que foi o que eles construíram para ser? Eu acho que o Atlético Paranaense, a torcida do Atlético em si é uma torcida que apoia, que teve desde sempre lá em Curitiba, por exemplo. Eu acompanhava, porque eu era de Curitiba. O Atlético, a torcida eu acho que apoia, sim, mas eu acho que falta muito, não falta da torcida, falta mais dos jogadores em si, porque falta em campo. Eu acho que a torcida, em certo ponto, apoia, sim, tá ali para apoiar o time, mas não adianta a torcida estar ali e os jogadores não estarem em campo. Então, talvez o Atlético Paranaense esteja nessa má fase por conta dos jogadores. E a torcida não tá ali só de plateia. A torcida tá ali para apoiar e para querer o melhor do time. Mas, infelizmente, o Atlético ele tá nessa fase que é uma fase muito ruim. O que falta em si, acho que é os jogadores mostrarem o que eles têm para mostrar em campo. Mas quem constrói essa imagem de plateia não é a própria equipe ao se elitizar e ao causar, por causa disso, esse distanciamento em relação à torcida? A torcida, de fato, apoia. Em nenhum momento deixou de apoiar. Então, eles colocam a torcida contra a parede como se elas tivessem deixado em algum momento, pois eles construíram uma torcida afastada, tal qual é a CBF hoje em relação à torcida pela seleção brasileira. Os ingressos são R$400, R$600 para ver a seleção brasileira empatar com a Venezuela. Assim, claro, é culpa de quem se envolve em campo, mas justamente pela diretoria distanciar a torcida não é um problema? Eu acho que a diretoria, no caso, distanciar os torcedores, eu acho que isso não é o certo a se fazer. Eu acho que eles não devem cobrar da torcida em si, devem cobrar dos jogadores que estão ali. Então, eu acho que a partir do momento que eles colocam a torcida contra a parede e queiram cobrar algo da torcida, já não é algo que eu acho o ideal a ser feito. Então, eu acho que deveria fazer uma reestruturação no Atlético em si, para ver se dá alguma melhoria. Mas funcionou o apelo, não funcionou? Certo ponto, funcionou. E o Fluminense vem de uma situação exclusiva também, uma situação muito diferente. O atual campeão, não o mais atual agora o Botafogo, mas o anterior campeão da Libertadores se colocou no limbo, se colocou no lixo. O que explica o Fluminense chegar aí? O Fluminense foi loucura, eu não esperava ele chegar ali, disputar a saída do rebaixamento, né? Não que ele esteja agora, mas pode entrar. Foi muita loucura. É loucura pensar que um time que vai disputar o Super Mundial de Clubes esteja rebaixado. Mas eu queria que acontecesse. Não que tira... Eu concordo, cara. Então, para fechar este assunto, eu queria... talvez é antiprofissional, mas eu queria saber qual é a torcida de vocês para ocupar aquela última colocação ali. É um Bragantino meio sem graça? É um Atlético Paranaense meio distante? Um Fluminense que é grande e talvez teria a graça da rivalidade? Ou é um Atlético Mineiro que seria uma situação diferente vir de duas finais e rebaixar mesmo assim? E pelo fato do Atlético Mineiro ser desalinhado com o meio do escudo, se vocês repararem bem. Isso é incômodo, né? Isso não deveria ser assim. Quem vocês preferem que caia, Carol? O Atlético Mineiro ou o Fluminense, pra mim, seria bom. Ficaria feliz. Letícia? Eu acho que ainda vai ser o Red Bull pela má fase. Ainda eu acredito que vamos dizer, os 3 outros grandes clubes, eu acho que ainda vai se superar. Então, acho que quem cai mesmo é o Bragantino. Pelo confronto direto ali, eu acho que o Red Bull não cai, porque ele vai pegar o Criciúma. Eu acho que tá entre os 3. Eu acho que pode estar entre os Atléticos. Mas um tropeço, quem sabe, aconteça. E Elô? Eu acho que o Bragantino, mas eu queria muito que o Atlético Mineiro ou o Fluminense caísse. Ia ser lindo de ver. A graça maior fica pra eles. Eu, enquanto santista, tenho ali o meu... O Fluminense mudou um pouco a minha forma de gostar de futebol por causa do ano passado. Eu tenho respeito por eles, mas eu também não tô nem aí. Se cair, não vai ser tanto mal assim. Mas os outros, principalmente o Bragantino e o Atlético Mineiro, ao perderem na última rodada do Campeonato Brasileiro ano passado, eles rebaixaram o meu. Eles perderam pra Vasco e Bahia. Então, o Galo seria engraçado.
Seria meio que muito engraçado, histórico, seria né? histórico, seria diferente. Seria- Os dois, eu acho que seria histórico. Sim. Meu Deus. Então, puxando aí o Super Mundial, o slide anterior, por favor. Sobre o Super Mundial, eu acho que a gente pode ser sucinto. Os times brasileiros que estão na competição são Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. 3 cariocas e um paulista. E em um momento muito específico para os cariocas estarem no seu melhor momento, porque o futebol brasileiro recentemente, antes dos cariocas voltarem a dominar, estava sendo muito dominado pelos times paulistas e em algumas ocasiões por outros times de outras regiões, de outros estados, mas exclusivamente no momento do Super Mundial, os cariocas eles acabaram dominando a parada. E por algum motivo o River Plate e o Boca Juniors, os péssimos do River Plate e Boca Juniors, conseguiram as suas classificações a partir da tabela por pontos. Quem se deu bem aí pra vocês? Eu acho que foi o grupo do Real Madrid. Não só... Vou falar um pouco disso, por causa que eu acho que ficou muito banana com açúcar esse elenco ali do grupo H. Então, eu acho que ficou muito fácil pro Real nesse quesito. Seria fácil pro Real de qualquer forma, vamos lá. Vamos, Eu acho que time brasileiro, o que pegou mais simples ali pra mim, o Palmeiras, sem sombra de dúvida. Palmeiras. Também. Claro, Porto a gente não pode subestimar, mas o Porto ultimamente está numa das piores fases. O Inter de Miami, por mais que tenha Lionel Messi e Suárez, foi desclassificado nas oitavas da MLS. Eu achei ruim. Então, assim, eu acho que o que mais pegou de time brasileiro uma fase de grupo banana com açúcar foi o Palmeiras. O Al-Ahly não pode ser subestimado, ele é talvez o maior time da África, um dos maiores times da África. O Porto também, talvez em nível, eu acho que hoje ele está abaixo do Palmeiras, sim, e aí o Inter Miami muito abaixo dos outros, só que com o fator Messi, que pode dar uma incomodadinha, sim. Sim. E o fator casa também, o Super Mundial é disputado nos Estados Unidos, e o grupo da única pessoa sentada na mesa que tem o seu time representando no Super Mundial, o que é esse grupo, o que é o Chelsea frente a ele, porque os outros dois, por favor, né? Eu acho que a nossa pedra no sapato vai ser o Chelsea. A gente vai lutar pela vitória, claro, certeza, mas creio que sairá um empate, uma derrota. Sei não. Mas eu acho que os outros a gente ganha. É muito confiante que a gente ganhe. O Chelsea que é a nossa única pedra no sapato. E vocês acham que dá para algum time brasileiro chegar? Ou ter um Atlético de Madrid, ter um Chelsea, um Real e principalmente um Manchester City, Não. ele é um incômodo. O Inter de Por Milão jogando ser. muito essa temporada também. Por ser só um time pelos grupos ali que incomoda, creio que a gente consiga chegar, todos eles. Menos o Fluminense, vai. Fluminense, pelo amor de Deus. Fluminense. Palmeiras, E Flamengo, eu não sei muito também o Botafogo. Eu acho que muito o Palmeiras e o Flamengo chegam. O o Botafogo, Botafogo, também tá Talvez ali. peça um pouco. O Botafogo ele conseguiu se colocar no grupo da morte, mas Então, Acho que o mais ferrado é o Botafogo. o Botafogo é de longe mais ferrado, assim. O Fluminense ele tá num grupo meio tranquilo, o que vai pesar pro Fluminense é o momento deles mesmo, mas o Botafogo ele tá numa situação que ele pode se dar mal mesmo. O Atlético de Madrid e PSG, mas também entre os times brasileiros ele é o melhor hoje. Então talvez por capacidade ele seria quem pudesse chegar mais longe. E falando em Botafogo, podemos voltar ao slide anterior, pois eu acho que este é o grande assunto que temos a abordar. A estrela solitária ilumina a América. É a descrição que o Matheus, que não pôde estar aqui com a gente na mesa hoje, fez pro slide. É uma descrição bonita, mas eu acho que tão bonito quanto é a trajetória do Botafogo, principalmente em relação ao que viveu no ano passado, eu acho que a gente pode quase olhar para uma belchiorização do que foi o Botafogo, um sujeito de sorte mesmo. Morreu ano passado, mas este ano não morre. E tal qual, talvez, não sei todo brasileiro, mas a história do Brasil enquanto nação mesmo passa muito pelo que é a história do Botafogo. Enquanto nação, eu acho que a gente nasce morto, a gente morre muitas vezes, mas a gente passa geracionalmente o que a gente é. E o que a gente é em relação ao que se constrói mesmo, por toda a miscigenação e por toda a união de povos que existiam no Brasil por tudo que a gente passou. Esse título do Botafogo é muito simbólico, é muito representativo, é muito grande para muita gente que tá ali e principalmente para quem tá ali atrás, para a torcida que queria ver isso, queria viver isso. E muito do que eu vi
se passar e existir enquanto narrativa desse título do Botafogo é um título de passagem de geração, por isso que eu fiz essa chamada primeiro sobre ser uma passagem de geração também, a nossa história enquanto povo brasileiro, mas a passagem de geração do Botafogo é por... O que de glória houve na história do Botafogo, além de bons momentos, bons jogadores históricos, jogadores que contribuíram para a história do futebol brasileiro e para a consolidação do imaginário popular de futebol brasileiro, mas o que de glória existe no Botafogo que pudesse passar para a próxima geração, para um pai passar para o seu filho de, olha, torcer para o Botafogo é bom, olha, torcer para o Botafogo é interessante, e foi isso que se mostrou muito, o que eu vi muito mediaticamente, sendo a narrativa principal desse título do Botafogo. O Jorge Igor, quando narra o título do Botafogo, ele diz, lembre da pessoa que não tá mais aqui, lembre daquele abraço botafoguense, e o Jorge Igor chora muito quando ele narra, porque o filho dele é botafoguense, ele, em determinada instância, é botafoguense. Então, esse título ele é muito sobre uma passagem de gerações, é muito sobre o outro. Eu torci pro Botafogo por um amigo, e não sei vocês se torceram pro Botafogo ou pro Atlético, não sei qual motivo vocês torceram por quem, mas esse título do Botafogo é lindo, esse título do Botafogo é simbólico, é gigante, não só pelo que é o Botafogo, pela história do Botafogo, mas pela correlação... Pela trajetória, né? mesmo. Não foi só tipo um título, foi a trajetória inteira do Botafogo durante a temporada, no quesito do ano passado também. Então, realmente foi uma história muito linda do Botafogo. Então, também estava torcendo o Botafogo ganhar, ganhou. E foi muito lindo de se ver, como você falou, maravilhoso a temporada dele, a trajetória. Eu acho que o Botafogo ter ganhado a Libertadores, como você disse, os torcedores botafoguenses eram um sonho de consumo. A primeira Libertadores deles era passado de geração. Eu vi vários vídeos de pessoas botafoguenses, de senhorzinhos, que era o sonho deles ver o Botafogo ganhar e eles poderem ter viver esse momento junto com o Botafogo. Eu acho que se tornou o troféu, o prêmio do Botafogo mais especial, essa Libertadores pro Botafogo, que vai entrar para a história. Então, eu acho que a equipe do Botafogo merecia. Os torcedores também do Botafogo também mereceu. Então, eu acho que essa Libertadores foi uma das Libertadores mais bonitas de se ver. E eu, que sou corintiana, fiquei muito feliz pelo Botafogo, de poder ver conhecidos meus que são botafoguenses, conseguir viver esse momento, que foi um momento especial e mágico para eles. Totalmente mérito deles, então... Eu acho que para um time ganhar a primeira Libertadores, qualquer time é mágico. Todo mundo sonha em ganhar a Libertadores. E pro Botafogo ter vindo daquela temporada passada, ganhar a Libertadores foi muito mágico, ainda mais com uma a menos no campo. 40 segundos o jogador do Botafogo foi expulso. Então, gente, imagina você fazer o jogo com 10 e ainda conseguir um placar de 3-1. É surpreendente. É surpreendente você ver isso. Ficou na história. Pra mim, ficou muito histórico. Mesmo sendo um time carioca, eu torci muito pro Botafogo ganhar do Galo. E foi surpreendente. E qualquer time que ganha a Libertadores é surpreendente. Mas a do Botafogo, pra mim, foi incrível. É interessante que, claro, todos os times que ganham a sua primeira, ou que ganham qualquer um, é sempre muito especial, é a principal competição que os times sul-americanos têm a jogar. Mais do que o próprio Mundial, vamos de verdade, a Libertadores é muito mais interessante que o Mundial. Claro que é sempre muito especial, mas sempre com... eu acho que sempre existe uma estética muito própria para cada time e uma glória muito própria para cada time. A glória do Fluminense do ano passado foi uma glória... Eu entendo que é uma glória muito brasileira, pelo que foi o Fernando Diniz. Tem um artigo internacional que é o Fernando Diniz contra o Homem-Máquina. Então, o Fernando Diniz, ele balançou um pouco as estruturas mundiais, internacionais, de como futebol ele carrega raízes sociais até dentro de campo, não só fora de campo, e ele expressou muito brasileirismos no seu título, e esse Botafogo ele expressa passagem de tempo, e por isso fica muito interessante, fica muito bonito, e por isso a gente vê pessoas que torceram pelos outros e não pelo Botafogo. Tem um amigo meu botafoguense que mandou chorando um vídeo dele no grupo, agradecendo a torcida do grupo, falou tipo, eu sei que vocês torceram por minha causa, chorando, e foi por causa dele, foi realmente, eu já falei dele aqui, mais uma vez abraço pro Claudinei, foi por sua causa que a gente torceu pro Botafogo. Lindo, o Botafogo tem chance de ganhar do Real Madrid neste momento, no Intercontinental. Aí é pensar demais. Aí é muito, diferença. Eu acho que não tem.
linda trajetória do Botafogo, veio da pré-Libertadores, ele é o segundo time, os únicos dois, o outro foi o Vélez, a vencer uma Libertadores vindo da pré-Libertadores, e veio da pré-Libertadores pela tragédia maior que foi o ano passado, de perder a sua vantagem de 15 pontos na liderança e terminar o campeonato em quinto. Terminar o campeonato fora do G4, fora do acesso direto. Assim, é uma relação com o ano passado que torna isso tudo muito maior. A pré-Libertadores é especial pro Júnior Santos, que começa e termina a Libertadores, a trajetória da Libertadores do Botafogo. Ele começa... A pré-Libertadores do Botafogo é uma pré-Libertadores de 10 gols, 8 foram do Júnior Santos, e ele faz o último gol, o gol do título do Botafogo. Eu acho que ele, mesmo não sendo o grande nome da trajetória, ele é o grande nome deste Botafogo nessa competição. Quem foi o melhor jogador foi o Luiz Henrique, que também fez o gol na final, e fez os outros momentos muito importantes para o Botafogo durante a fase de grupos, que começa muito mal até a chegada do Arthur Jorge. E aí eles acabam encarando Palmeiras, São Paulo, Peñarol, pentacampeão, esculacham um pentacampeão, 5-0. E você conhece bem o que é fazer um 5-0 numa semifinal de Libertadores. A Letícia sabe o que é sofrer com isso. Eu sei que eu senti na pele. Então, perdendo. 5-0 é único, é grande. 5-1, como diria o Jorge Jesus. É muito. 3 até vai, 4, 5-1. 5 a gente desliga a TV e para de assistir. Já. E aí é isso, a trajetória do Botafogo é gigante, é uma das grandes Libertadores, vencer a final com 10. Qualquer Libertadores é de se parabenizar, mas essa foi uma das grandes, de fato. Foi muito merecido. Muito grande. Alguém tem mais algo a dizer sobre essa glória do Botafogo? Perfeito. O central da resenha, ele está caminhando ao fim. Muito obrigado a vocês que participaram. Deixe o seu recado final, Elô. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e que vai assistir, a plateia, Bonini e Rua, que estão ali assistindo. Tenha uma boa noite e vai Corinthians. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente até aqui, agradecer nós da mesa, a nossa plateia, a técnica, todo mundo. Foi um Central da Resenha muito bom, perfeito. E fiquem ligados para os próximos. É isso, muito obrigado a vocês que acompanharam, muito obrigado ao pessoal da técnica que, neste momento de férias, quase férias, ainda assim estavam ali para dispor a ajudar e saíram do outro compromisso deles. Muito obrigado a Bonini e o Rua que estão ali, não, deixa eles ali, eles estão só ali. E muito boa noite, obrigado a vocês que acompanharam. Até mais. Boa noite. Que coisa incrível, senhoras e senhores! Uma última volta impressionante!